Mas eu tenho algo para compartilhar com os irmãos essa noite, na palavra, aqui em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ponto. Máximo que Cornélio conseguiu, ao orar tanto e ao dar tanta esmola, foi que aquilo subisse como uma memória diante de Deus. Deus mandou um recado para ele: olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Mas Cornélio aqui não era salvo. Cornélio aqui não tinha uma nova natureza. Cornélio não tinha o espírito recriado. Então Deus mandou o anjo falou: olha, eu estou ouvindo as suas orações, suas esmolas chegaram até mim, puxa, você é um cara joia. Ponto. Meu irmão, tire esse ponto da sua vida, se você não nasceu de novo, porque senão você nunca vai experimentar o reino de Deus, você nunca vai experimentar o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Deus quer fazer assim com você, olha para mim. Deus quer pegar você assim e derramar no Espírito dele, ó. Deus quer derramar você no Espírito Santo. Mas se você ficar só na religiosidade, só nesse ponto aqui do texto, você vai ser uma pessoa boa lá no inferno. No inferno está cheio de pessoas como Cornélio, que passaram a vida aqui rezando, orando, fazendo sacrifício, fazendo campanha, exercendo religiosidade, tentando agradar a Deus por obras. A Deus, no caso de Cornélio, alguma coisa Deus encontrou, no coração dele. Deus falou: rapaz, vou mandar um anjo lá falar com Cornélio. Aqui, na verdade, irmãos, é o início do avivamento entre os gentios. O avivamento já tinha começado em Jerusalém, mas só tinha atingido judeus, não tinha atingido ainda os gentios. E agora vai começar a pegar fogo nos gentios, que somos nós, que não somos judeus. Olha o verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome, aleluia, Pedro. Quantos querem esse sobrenome na sua vida? Diga aleluia. Eu posso ser o Simão que for, mas o meu sobrenome é Pedro, aleluia. Rocha, firmeza. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Pedro já estava batizado com o Espírito Santo aqui. Pedro já estava cheio do Espírito Santo e já falava em línguas. E ele subiu lá para o eirado para orar, para falar em línguas. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Igreja, repita isso comigo. Sobreveio-lhe, todos mais forte, sobreveio-lhe um êxtase. Declaro que isso vai acontecer com a sua vida, em nome de Jesus. Você vai começar a ter êxtases espirituais. Ou seja, coisas não comuns vão começar a acontecer na tua vida, no seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Mas esse êxtase teve um objetivo muito claro, porque Pedro só evangelizava e batizava e ministrava o Espírito Santo para os judeus. Pedro não se via jamais na casa de um gentio, de um não judeu, pregando o evangelho e ministrando o Espírito Santo, pondo eles para orar em línguas, jamais. Aí, olha o que aconteceu nesse êxtase. Deus está fazendo isso com muita gente aqui. Você criou um evangelho na sua cabeça, e você pré-estabeleceu o que Deus é e como Deus faz, e você já organizou toda a sua religiosidade com Deus, e nessa noite o Senhor te diz assim: ei, eu vou quebrar tudo isso aí, porque eu tenho que te levar em outra dimensão. Os seus caminhos não são os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então tudo aquilo que você pré-ordenou religiosamente, como Pedro havia pré-ordenado, Pedro subiu ao eirado, ele estava tomado pela glória de Deus. Atos do capítulo 1 ao capítulo 12, a ênfase está em Pedro, só depois que a ênfase muda para Paulo. Mas você pode dividir o livro de Atos em Pedro e Paulo, até o capítulo 13, na verdade, até o capítulo 13, 14, 13, até o capítulo 13, a ênfase está em Pedro, depois que a ênfase muda para Paulo. Mas ainda que Paulo fosse o apóstolo aos gentios, Pedro é que começou o reteté lá na casa de Cornélio. Ou seja, aquilo que você programa na sua mente, de como Deus faz, como Deus é, meu irmão, se isso não cair por terra, você vai ficar atado na sua religiosidade. Deus tem que ser livre para passar por cima da sua religiosidade. Deus tem que ser livre para passar por cima do que você pensa, do que você programa que é Deus. Deus, ele é muito maior do que a sua cabecinha, seu Einsteinzinho de uma figa. Deus é muito maior do que a sua cabecinha. Mas eu sou doutor. Deus dá risada do seu doutorado. Você acabou de chegar nesse planeta, rapaz, cala tua boca. E ele, há 1 trilhão de eternidades atrás, já existia e sempre existiu antes disso. Dá uma sacudida no seu irmão, fala para ele: você acabou de chegar nesse planeta e quer bater pênalti? Não, é sério, sacode o seu irmão, fala assim: você acabou de chegar nesse planeta, já quer ir na janela, meu irmão? É, porque eu acho, eu penso, eu acho, e você vai construindo uma ideia de Deus, você vai construindo um pensamento de Deus, você vai construindo uma maneira de ser, uma ortodoxia, uma liturgia. E infelizmente, irmãos, aqueles que não se entregam à oração em línguas, ficam presos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, passam a vida presos nessas formas humanas de entender Deus. E o máximo que eles conseguiram gerar foram Ismaéis. Isaac nunca nasceu, só Ismaéis. Ismael
foi o filho da carne, Isaac foi o filho da promessa. Eu declaro que você vai gerar Isaac em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos e grita bem forte comigo: a religiosidade da minha alma tem um poder. Mais forte, igreja: a religiosidade da minha alma tem um poder: gerar Ismael, carne. Mas para aqueles que creem, nascem Isaac. Nós não somos filhos da carne, nós somos filhos da promessa. Eu sou filho da promessa. Então talvez Deus está dando uma sacudida na sua vida, para que você abandone a sua religião, irmão. Inclusive a religião ouvir e crer e Ana. Ouvir e crer é a primeira religião que você tem que abandonar, você que é membro aqui. Porque o dia que isso aqui virar uma religião, não serve para mim mais. Eu não estou brincando, estou falando sério. Se um dia eu sumir daqui, irmãos, o pastor Hebe sumiu, cadê ele? Ninguém sabe cadê. Porque para mim virou uma religião. Se eu não perceber que tem um povo aqui sendo liderado pelo Espírito Santo, um povo que está andando no Espírito, vivendo em Deus, isso aqui não tem motivo nenhum de existir, nenhum. E você vai ser como Cornélio, você vai orar muito, dar esmola, tem um monte de prática, mas você está morto. Cornélio orava pra caramba, mas era morto. Ofertava pra caramba, mas era morto. Orava de contínuo. Aí Deus mandou um anjo, o anjo não podia pregar o evangelho para ele. Aí ele falou: ó, vai lá na casa de Simão o curtidor. Vamos ler o texto, verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Verso 11. Olha o que aconteceu com Pedro para Deus quebrar a religiosidade dele. Então viu o céu aberto, aleluia. Gente, o céu está aberto nesse lugar. Eu estou tão à vontade aqui, assim, a gente percebe quando tem demônios, né, quando tem guerra espiritual. Quem tem as suas faculdades exercidas, percebem, né? Eu estou tranquilo aqui hoje, tem tanta paz aqui, irmãos. Está um ambiente gostoso, não tem capeta aqui não. Se tiver, está amarrado assim, tudo. O anjo pegou um sabugo de milho e enfiou na boca dele assim, ainda para ficar calado ainda. Esse lugar está, o céu está aberto aqui em nome de Jesus. Viu o céu aberto. Agora olha o que aconteceu, gente. Pensa, para um judeu, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. E Pedro começou a olhar aquilo. Cornélio viu o anjo, Pedro viu outra coisa. 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aí ele ficou olhando aquilo, assustado. Tem muita gente aqui assustado, porque Deus está te sacudindo, você não está entendendo o que está acontecendo. Verso 13. E enviou-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro, se fosse hoje, Pedro diria: está amarrado em nome de Jesus. É porque Pedro não tinha esse jargão evangélico que nós temos, está amarrado. Mas o que Pedro fez foi isso, ele amarrou na hora. A hora que aquela voz veio e disse, porque tudo que apareceu, porcos, animais, todos os animais que os judeus não podiam comer, baixou naquele lençol e abriu assim na frente de Pedro. E aí uma voz falou, uma voz, foi Jesus que apareceu para ele não, foi uma voz: mata e come. Olha a resposta de Pedro: de modo nenhum, Senhor. Vou te fazer uma pergunta.
Você quer ser mais crente do que Deus? Deus está te falando assim: ei, esse tempo passou. Eu virei a página. E você está lutando contra mim e dizendo: de modo nenhum, Senhor. Esse tempo aí passou na sua vida. Eu vou trazer um novo tempo na sua vida. Esqueça do que ficou para trás. Pastor, e o que está para frente? O que está para frente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque aqui, ou Deus estava desviado, ou Pedro estava desviado. Alguém estava desviado aqui, não foi Deus, era Pedro. Apareceu o lençol, mata e come. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma incomum, imunda. Segunda vez, aleluia. Deus não vai desistir de arrancar você da religião, meu irmão. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro estava assim: gente, que é isso? Não é possível. Não foi Deus que falou comigo, não. O pessoal arrumando o arroz com o piqui para ele lá embaixo, e ele no eirado, pensando: não pode ter sido Deus que falou comigo. Eu estou impactado. Eu vi, era porco. Eu tenho certeza que era porco. E a voz mandou matar e comer. Eu nunca comi. Eu nunca fiz isso. Pois é, meu irmão, chegou o tempo de você fazer coisas que você nunca fez em Deus. Chegou o tempo de você operar no nível de unção que você nunca operou. Chegou o tempo de você operar numa fé que você nunca operou. Chegou o tempo de você experimentar coisas que você nunca experimentou. Mas que a tradição tem te bloqueado. Mas eu declaro você desbloqueado nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe essa unção. Há uma unção aqui hoje quebrando o jugo que te prende. Há uma unção aqui hoje quebrando o jugo que te prende em conceitos, em pensamentos, em sentimentos. Para que Deus possa fazer o que Deus quer fazer na tua vida, você vai ter que matar e comer essa bicharada. Para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, você vai ter que matar e comer essa bicharada. Chama alguém pelo nome: fulano, se não tiver mudanças, não tem avivamento. Todo avivamento traz coisas novas. Todo avivamento traz um tempo novo. Todo avivamento traz manifestações novas. Deus é novo todo dia. Ele ficou perplexo. Mas Pedro conhecia a voz do Espírito Santo. Olha o capítulo 10, versículos 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro... Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. O negócio arrochou para ele: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. Gente, vocês não têm ideia o que isso aqui foi para Pedro, não, gente. Primeira visão, aí vem o Espírito: ó, chegou 2 homens aí embaixo, eles estão atrás de você. Vai com eles e não duvide de nada.
Ou seja, o que está vindo sobre ouvir e crer em Goiânia é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus está procurando e preparando aqui um povo que vai acreditar nas suas loucuras, entre aspas. E Deus está falando para esse povo aqui, nessa igreja hoje à noite: não duvide de nada, porque sou eu. Eu resolvi te pegar, diz o Senhor. 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 Aleluia! Tem gente aqui que nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Tem gente aqui que nunca foi tomado pela labareda de fogo do Espírito Santo. Tem gente aqui que nunca viu um milagre, não sabe o que é um cego enxergar, um paralítico andar. Não entende nada de evangelho, só conhece religião. Eu não sei o que Deus está usando para sacudir você, mas eu acho melhor você ficar atento, porque Deus é seu Pai. E um dia você deve ter feito algum tipo de oração para Ele assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Sei lá, algum dia você estava no encontro, no retiro, no congresso, e você foi lá na frente, certos apertos. Para que você foi? Para que você fez aquela oração? Pois é, Deus levou a sério. E Deus vai te pegar, meu irmão. Deus levou a sério. Deus manda falar para alguns aqui: ei, 5, 10 anos atrás, lá naquela vigília, lembra o que você falou comigo? Você esqueceu, mas eu não, eu levei a sério, e eu estou movendo todas as coisas para que a minha vontade se cumpra na tua vida. Levanta-te. Fala de um posicionamento de fé. Desce. Fala de um posicionamento de humildade. Vai com eles. Fala de pluralidade. Em nada duvidando. Fala de hora após hora. Porque eu os enviei. Fala de sensibilidade. Fica de olho nas pessoas que Deus está colocando na tua vida. Você está achando que é um emprego novo, uma porta nova que abriu, não sei o que, pipipi, papapá? Não. Deus pôs aquela pessoa na tua vida, porque Deus quer te conduzir a uma nova dimensão. Agora, antes de Deus construir, Deus tem que desconstruir. Antes dele plantar, ele tem que arrancar. Antes dele edificar, ele tem que destruir. Deus não vai edificar sobre fundamento alheio. Me perdoe, querido, mas se o seu fundamento é batista, é ouvir e crer, é universal, é assembleia. Tem gente aqui que é batista, é roxo, e pensa que não é. Se o seu fundamento é comunidade evangélica, todo fundamento que não é Cristo, saia desse lugar. Porque Deus não tem compromisso com essa placa que está lá fora. Deus tem compromisso com o Filho dele que morreu, ressuscitou e está sentado ao lado dele no trono da glória.
Levanta as suas mãos e grita comigo: Pedro! Pedro! Mais forte: Pedro! Pedro! Levanta-te! Desce! Vai com eles! Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tende? Sou eu a quem buscais? Pedro ainda perguntou. Olha para mim. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? Gente, tem hora que o negócio está mais claro do que o sol do meio-dia e você ainda fica querendo colocar prova. Eu vou fazer uma prova com Deus, aleluia. Se vier mais um profeta para falar comigo, Pedro ainda teve a cara de pau de perguntar: é a mim que buscais? Eles responderam assim: não, Pedro Bó. É a sua avó que a gente veio buscar. Meu querido, não tem ninguém mais organizado do que Deus no universo. Mas quando Ele desce para bagunçar, deixa Ele bagunçar. Quando Ele desce para destruir, deixa Ele destruir. Quando Ele desce para desconstruir, deixa Ele desconstruir. Quando Ele desce para arrancar, deixa Ele arrancar. Porque você é homem e Ele é Deus. Eu não quero, no final da minha vida, ser produto da alma que o Weber planejou. Eu quero ser produto do que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. Mas Deus preparou para o Weber. Aquilo que Deus preparou para mim, eu vou viver nessa terra. Eu amo vocês. Vou falar de novo. Deus sabe meu coração. Eu amo vocês. E cada um aqui que se aproxima de mim sente esse amor. Eu amo vocês. Mas eu não estou nem aí para vocês. No que diz respeito à minha carreira. No que diz respeito ao meu chamado. Eu amo você. Mas se você quiser ficar, fica, meu filho. Eu fui. Eu fui. Quer dar atenção ao diabo? Quer acreditar mais nas circunstâncias do que a palavra de Deus? Quer ficar para trás? Quer ficar aí na sua alma? Fica. Eu não vou ficar. O seu amor por ninguém pode substituir a sua obediência à liderança do Espírito Santo. O seu amor por ninguém deve substituir a sua obediência ao Espírito Santo. Não ame mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ame a glória de Deus. Irmãos, o que eu quero nesse lugar é a glória de Deus. É a mim que buscais? A que viestes? Verso 22, olha para a sua Bíblia. Atos 10, 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidou-os para entrar, hospedou-se. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles.
Ou seja, Pedro foi vencido pela vida do Espírito. Fala para 3 pessoas perto de você: deixa a vida do Espírito vencer você. Vira para o lado, chama alguém pelo nome aí e diga: fulano, está na hora de você se render. Eu me rendo à vida do Espírito. Se os programas da minha mente, da minha emoção, se a minha herança teológica, religiosa, se a minha experiência com igrejas, que no meu caso é a vida toda, eu cresci numa igreja batista, tradicional, depois me converti na época das comunidades, fui formado ali, sabe, não importa o que está formado em mim, eu vou seguir o Espírito de Deus. Quem recebe essa palavra? Então bate o pé no chão e dá um grito de vitória. Grita comigo assim: quebra tudo, Deus. O negócio está pegando aqui. Aí vocês conhecem a história. Pedro chegou na casa de Cornélio. Cornélio fez uma festa, recebeu Pedro. E aí Pedro já estava rendido, morrendo de medo dos judeus. Pedro era meio covardão, né? Lá em Gálatas, Paulo dá um rala nele. Sério, Paulo puxa a orelha de Pedro. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que teve coragem de puxar a orelha do apóstolo Pedro. Mas não vou entrar nisso agora. Aí Pedro chega na casa de Cornélio e Cornélio, transbordando de alegria, mandou chamar todos os soldados, todos os servos. Devia ter ali umas centurião, 100 soldados, casas, servos, uma pessoa próspera. Devia ter umas 250 pessoas ali, talvez, não sei. Mas olha o verso 44, olha o que aconteceu. Capítulo 10, verso 44. Pedro estava pregando, porque Jesus, porque papapá, e papapá, e papapá, papapá. Aí Pedro pensou assim: hoje eu vou completar o sermão. Ainda Pedro falava estas coisas. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Enquanto Pedro falava, Pedro estava pregando, porque Jesus, Pedro pensou: estou arrebentando, já que eu vou pregar, eu vou pregar mesmo aqui agora. E de repente, no meio da palavra, primeiro lá atrás um lençol com animais, e Deus falou: mata e come. Agora Pedro está pregando, de repente, sem que ele programasse, de repente cai sobre a multidão o Espírito Santo. Eu declaro para você que está mais seco do que talco. Cai sobre você o Espírito Santo. Declaro para você que está amarrado na religiosidade. Cai sobre você o Espírito Santo. Levanta a mão e diga: eu recebo. Caiu sobre eles o Espírito. Verso 45. E os fiéis que eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eu sei que alguém recebeu o Espírito Santo? Como que eu sei? Sei porque o 46 fala assim: pois os ouviam falando em línguas.
Isso é palavra. De repente, o que tinha acontecido lá em Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio. E eu declaro que vai acontecer na sua casa. Irmão, eu profetizo que a sua casa é um lugar onde Deus vai mover, Deus vai falar. Eu declaro que aqui o Espírito Santo não caiu num templo, num cenáculo, foi na casa de Cornélio. Eu declaro, o Espírito de Deus vai cair na sua casa. Mas aí, como? Pois os ouviam falando em línguas. Falando em línguas. Você recebe essa palavra? A oração em línguas vai tirar você desse lugar que você está hoje. E vai te colocar em outra dimensão. Apesar de toda a religiosidade de Pedro, apesar de toda a barreira que Pedro tinha com os gentios e com toda a mudança que iria acontecer nos próximos séculos, Pedro orava em línguas. Pedro conhecia o Senhor. E ele conseguiu ser liderado pelo Espírito Santo até o ponto da casa de Cornélio receber um grande avivamento. Deixa eu fazer uma pergunta, estou terminando, olha para mim. Qual que é o bicho que você tem que matar e comer, hein? Ou seja, qual é a tradição, o conceito, o princípio que você vai ter que abrir mão para andar no que Deus tem para a tua vida? Qual? Alguns aqui é só o temperamento. Outros são problemas teológicos. Outros acostumaram-se com o Evangelho. Mas esse lugar vai ser tomado pela glória de Deus. Esse lugar vai ser incendiado pelo Espírito Santo. E tochas de avivamento, pequenas tochas, vão surgir nesse lugar. E vão se tornar como flechas nas mãos do grande guerreiro, Yeshua HaMashiach. E esse grande guerreiro vai pegar essa flecha de fogo, que é você, meu irmão, e vai lançar você para o Nordeste brasileiro, para o Sul do Brasil, para a América, para a Europa, para a África, para os 4 cantos da terra. Chegou o tempo do Espírito Santo cair na sua vida. Eu não sou nada, meu irmão, eu não sou nada. Quem me procura buscando grandes coisas se decepciona, porque eu não estou atrás de grandes coisas glamourosas em termos de homens. Eu já estive, não estou mais. Hoje o que eu quero é o Espírito dele. Tudo que eu quero é o Espírito dele.